Graça e paz, passando hoje por aqui para termos o nosso momento de discipulado. Com toda a situação que nós estamos vivendo, a igreja não pode parar. E como a igreja ela é ativa, nós estamos aqui para juntos compartilharmos da palavra dos grupos semanais. Então, que seja agora um tempo que você reúna com a sua família, na sua casa, para que nós possamos então ter acesso às nossas lições do discipulado. E hoje nós vamos dar uma breve recapitulada, que nós estamos aprendendo sobre a questão da maturidade cristã, e dentro dessa maturidade cristã, nós vimos já algumas fases muito importantes. Vimos que nós somos corpo, alma e espírito, vimos que precisamos ter o nosso espírito acordado. E vimos que temos o nosso corpo, temos a nossa alma, que é a nossa personalidade, e que esses caminham junto. E, para tanto, nós precisamos exercitar o nosso corpo, exercitar o nosso espírito, exercitar a nossa alma. Nós precisamos entender que cada um desses três tem uma função, ou tem até várias funções. E nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos aprendido então que nós, como corpo, alma e espírito, somos dotados de sentimentos, de emoções, de qualidades, somos dotados de um corpo físico e esse corpo também precisa ser cuidado, e somos dotados de espírito. Não podemos viver apenas na emoção, não podemos viver apenas na mente e não podemos viver apenas na empolgação. E para isso a nossa alma vai sendo transformada, o nosso corpo também e o nosso espírito. Tudo dentro de uma disciplina que vai gerando em nós amadurecimento. Quanto mais discípulos maduros nós formos, mais vamos expandir o reino de Deus, por onde formos, por onde passarmos. Por isso hoje então, nós vamos ter aqui em principal mensagem a consequência de tudo que veio para estragar o nosso corpo, a nossa alma e nos distanciar de Deus. E o que a palavra de Deus vai nos ensinar é sobre essa perspectiva hoje. Mas nós vamos, antes de começar propriamente dito, temos um momento. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por a oportunidade que o Senhor nos dá dentro da tecnologia de podermos entrar nas casas através da tecnologia para falar da Tua palavra. Pai, houve um tempo em que a igreja não tinha nada disso. Pai, a igreja primitiva, no seu período mais complexo, de maior perseguição, foi o tempo em que ela mais cresceu. Ajuda-nos, ó Pai, em tempos em que estamos vivendo, a crescermos como discípulos e discípulas do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, então, nós temos aqui que o homem foi formado de corpo, alma e espírito. A queda destruiu todo o prospecto que Deus havia criado. O homem, então, do seu corpo tornou-se a carne. E olha o que diz em Romanos. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo fala aqui, não sou eu que estou fazendo, não é o meu corpo, mas o pecado que habita em mim que faz determinadas coisas. Muito bem. O corpo totalmente santo criado por Deus foi então contaminado por algo que não estava previsto para nós. Deus não nos criou assim. E consequentemente a nossa alma também se corrompeu, porque nós nos tornamos pessoas egoístas, nós nos tornamos pessoas avarentas, nós nos tornamos pessoas arrogantes, e a própria palavra que Paulo diz a Timóteo fala: pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Então isso tudo faz parte do homem, perspectiva, personalidade e alma. E também nós nos afastamos de Deus espiritualmente, né? O Espírito de Deus, através do pecado, nós nos afastamos dele. Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos. Então Jesus nos deu vida, mas o pecado
nos afasta de Deus. Deus não se afasta de nós, mas o pecado nos faz nos afastar de Deus. Para que isso tudo tenha uma dimensão elaborada do jeito que é a vontade de Deus, nós precisamos exercitar o nosso espírito, através de leitura da palavra, através de sermos pessoas transformadas. A nossa alma deve ser transformada, o nosso corpo deve ser disciplinado e assim nós vamos alcançando ao que Deus nos chamou, a salvação. Nós também precisamos entender que nós somos pessoas criadas para entrarmos na presença de Deus, participarmos do lugar santo, sermos aqueles que se aproximam mais e mais do Santo dos Santos. Ou seja, quanto mais espirituais nós formos, mais nós vamos estar conectados, como nós estamos agora, ao Espírito de Deus. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, é isso que o Senhor espera para que nós possamos então atingir a questão da revelação do Espírito. Ora, nós podemos viver de corpo e alma, podemos viver apenas no nosso físico, apenas na nossa mente, apenas na nossa personalidade, e vivemos e viveremos. Mas ao cristão foi nos dada a oportunidade de crescermos espiritualmente. Aliás, não só ao cristão, mas a todo ser. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Mas, para tanto, nós precisamos de ter essa comunhão com Deus, que foi quebrada na queda. Mas o Senhor, em Jesus Cristo, restaurou e quer restaurar. Muito bem, então continuando, nós vamos falar sobre a revelação. Mas não é qualquer revelação. Aliás, nós vamos falar sobre a única revelação. A revelação no Espírito Santo. A revelação que na vida cristã é o ponto mais importante, que tem a ver com conhecimento espiritual. Nós encontramos em Efésios 1, de 15 a 19, encontramos em Efésios 3, 14 a 19. Revelação que é o conhecimento transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. E essa revelação, ela vem de uma forma a nos elucidar, nos mostrar coisas que talvez nós já tenhamos até visto, mas aos olhos da revelação, elas vêm de forma diferente. Por exemplo, quando você lê uma passagem bíblica e passa um tempo, você vai ler a mesma passagem bíblica de novo. Naquele momento, algo novo surge para você. É a revelação de Deus, é o Espírito Santo revelando novidade. Por isso que a palavra de Deus, ela é nova, ela se renova, ela não é a mesma, o valor dela é sem igual. Muito bem, revelação não é ver algo que ninguém nunca tenha visto antes, mas é ver as mesmas coisas sobre a luz do Espírito Santo. Sobre a luz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a revelação. E é como a gente ler e de repente as letras da Bíblia saltam aos nossos olhos e a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia. E por isso que tem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem através da revelação, né? Deus preparou algo para nós, foi Jesus Cristo, isso é fato, né? Então esse versículo fala disso. Mas nós podemos ter a questão da revelação quando nós estamos plugados no Espírito Santo de Deus. A revelação é algo que ocorre primeiramente no nosso espírito. O Espírito Santo transmite a verdade ao nosso espírito e o nosso espírito transmite para a nossa mente. Então, como nós somos seres completos, Deus não nos criou partes soltas, nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós temos a revelação, ela vem para o nosso espírito, a nossa mente recebe como se fosse passando por um processo ali, e aí a gente interpreta aquilo que o Espírito Santo nos falou. Muito bem, a mente em si só não pode ter a revelação de Deus, porque muitas das vezes pessoas leem a Bíblia, pessoas citam o versículo, pessoas falam que conhecem de capa a capa, mas não conhece a revelação, conhece a letra.
E a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito nos coloca para cima. O Espírito nos revela. Então isso não significa que nós não temos que ler, isso não significa que nós não temos que estudar, mas nós estamos falando do conhecimento bíblico, nós estamos falando de algo espiritual. Então, quando nós encontramos essa dimensão, né, nós percebemos que Paulo, ele foi aquele que foi atrás disso. Paulo, ele queria que os crentes vivessem em plena revelação de Deus. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Não adianta você querer conhecer Cristo segundo a sua mente, segundo a sua carne. Você vai conhecer só o Cristo histórico. Mas através da revelação do Espírito e no Espírito, nós vamos conhecer o Cristo ressurreto. O Cristo que deu a vida para nos resgatar da morte, do pecado e do juízo. Esse Cristo que Paulo então conheceu, entendeu, e olha que Paulo era Saulo, antes de ser Paulo, perseguidor. Era aquele que não entendia e não queria nem saber. Recebia a ordem e cumpria, matava, né? Percebeu, viu a morte de Estevão aos pés dele. Tanto que no final jogaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo. E Paulo saiu dali para continuar a matança dos cristãos. Até que o Espírito Santo de Deus, em Jesus, encontra com Saulo a caminho de Damasco. E ali ele recebe algo, que é o que o Senhor quer nos dar. Que é o que o Senhor quer dar à igreja dele. Que é o que o Senhor quer fazer com que nós sejamos maduros espiritualmente, maduros emocionalmente, maduros fisicamente. Nós temos que ser partes iguais de algo que o Senhor constituiu a nós. Então, quando Paulo é encontrado, a revelação do Espírito alcança ele se torna o escritor que nós sabemos. Pega a Bíblia, quantas cartas que ele foi escrevendo e como o trabalho de Paulo fez a igreja crescer. À medida que os nossos olhos espirituais se abrem, nós entendemos a dimensão do poder de Deus, nós entendemos a dimensão da autoridade de Deus na nossa vida. Então, quando nós percebemos isso, quando nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos alcançando então ao que a Bíblia nos mostra, né? O entendimento bíblico, o entendimento da palavra, a revelação. Não por apenas estudar. Estudar a palavra é importante. Para ser pastor, por exemplo, tem que estudar. São 4 anos de teologia, mais um ano não sei de quê, mais um ano de um encontro não sei aonde, para estudar. Mas a questão espiritual não é um banco de faculdade que vai proporcionar algo espiritual. O espiritual se discerne daquilo que é espiritual. E também, então, quando a gente percebe Paulo, né, nesse Espírito Santo poderoso que vai habitando em nós e esperando que nós sejamos libertos e liberando em fé. Paulo, então, percebe que quando a revelação vem, a fé para liberar o poder de Deus que habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros diante de Jesus Cristo. A revelação que vem de Deus que vai nos dar isso. Então Paulo faz a oração e a percepção de Paulo é algo tão espiritual que ele sabe que não é algo mental. A vida cristã não se consiste no acúmulo de conhecimento mental, mas no avançar na revelação espiritual. Por essa razão, então, nós hoje vimos sobre a revelação, que é algo que nós devemos conquistar através da obediência, da palavra e do caminhar cristão. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de revelação? Comece a caminhar como um discípulo e uma discípula.
Na próxima vez nós vamos falar sobre as condições para obter a revelação. Existem condições, existem formas que a palavra vai nos ensinar. Que sim seja, que Deus nos abençoe, que você possa conversar com quem está do teu lado e perguntar, e aí, quanto falta para que a gente seja uma pessoa cheia de revelação, cheia do Espírito Santo. Deus abençoe, que o Senhor te guarde e nos dê graça. Amém.